de iniciar, eu gostava que a gente orasse só para que Deus possa abrir os nossos corações. Igreja, hoje nós vamos estar a falar sobre a obra do Espírito Santo. E há um livro que eu li há muitos anos atrás sobre o Espírito Santo, escrito por um pastor que se chama Francis Chan e que se chama O Deus Esquecido. A gente fala muito sobre Deus Pai, a gente fala muito sobre Jesus Cristo, mas às vezes a gente tende a esquecer-se do Espírito Santo, que é Deus. Amém? Então hoje nós vamos estar a falar sobre a obra do Espírito Santo, a partir da vida e do legado que Martinho Lutero nos deixou também ao comemorar hoje 508 anos da Reforma Protestante. E que se nós hoje estamos aqui, é por causa da obra do Espírito Santo, não aquilo que Martinho Lutero fez, mas aquilo que o Espírito Santo fez através da vida daquele homem. E eu acredito que o mesmo Espírito Santo que estava na vida de Martinho Lutero é o mesmo Espírito Santo que está na nossa vida. Amém? E o que nós vamos orar hoje e tudo aquilo que nós vamos estar a falar hoje é para que a obra do Espírito Santo seja tão evidente na tua vida que nem tu, nem ninguém à tua volta consiga ficar diferente. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por cada um que está aqui esta manhã. Eu te peço agora, Senhor, para que tu possas vir abrir os nossos ouvidos, Deus, para que nós possamos ouvir a tua palavra, abrir os nossos olhos para a tua realidade, Senhor, abrir, Senhor, o nosso coração para nós ouvirmos e entendermos a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós estamos a comemorar 508 anos da Reforma Protestante e eu não sei se vocês... Alguém aqui gosta de biografias? Biografias? É uma biografia boa para vocês lerem, a de Martinho Lutero, porque a vida daquele homem gerou um legado em que, se nós estamos aqui hoje, tem muito a ver com aquilo que Deus fez através da vida daquele homem. Se nós hoje conhecemos a Igreja Protestante, a Igreja Evangélica, tal e qual como nós conhecemos hoje, é muito por causa daquilo que Deus fez através da vida também daquele homem. E é interessante porque quando o Espírito Santo nos invade, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, nós começamos a olhar para a nossa realidade e para as nossas circunstâncias de uma forma completamente diferente. E aquilo que foi despertado na vida de Martinho Lutero foi que havia muitas discrepâncias a nível teológico e a nível cultural na sua altura. E ele não conseguia levar isso de ânimo leve. Ele chegou a uma altura onde essas discrepâncias lhe faziam tanta confusão que ele decidiu pregar 95 teses, das quais as 5 solas que nós conhecemos é quase como um resumo grande dessas 95 teses, lá na Alemanha, naquela igreja de Wittenberg, a dizer, no fundo, que é a igreja está podre da maneira como ela está. Porque ela se perverteu completamente. Eu não sei se vocês têm noção da realidade em que Martinho Lutero estava há 500 anos atrás, mas era um contexto onde a Igreja Católica usava e abusava da palavra de Deus com religião e contradição para cima das pessoas, para as controlar de forma financeira, de forma espiritual e até de forma cultural. E chega uma altura onde Martinho Lutero, cheio do Espírito Santo, ele diz, tipo, isto não está certo. Já aconteceu alguma coisa na tua vida? Alguma situação, alguma circunstância onde tu olhaste e tu disseste assim, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isto porque isto não pode continuar da maneira que está. Era esse exatamente o mesmo sentimento que estava na vida e no espírito de Martinho Lutero. Eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Então eu gostava que nós fizéssemos um breve resumo antes de falarmos da obra do Espírito Santo sobre estes 5 fundamentos que são tão importantes, que Martinho Lutero bateu de frente contra a Igreja Católica. Vocês têm noção o que é bater de frente contra a Igreja Católica há 500 anos atrás? Vocês têm noção da coragem, da ousadia que é ir contra o poder da Igreja Católica há 500 anos atrás? Ele estava a arriscar a própria vida dele. Por causa destas 5 afirmações que ele estava a fazer, que nós conhecemos como as 5 solas. E a primeira delas, não por ordem de importância, mas simplesmente pela ordem que eu vou estar aqui a falar. A primeira delas, somente a fé. E a ideia de Martinho Lutero, quando ele fala somente a fé, é que nós somos justificados apenas pela fé e não por outros rituais. Então o que ele estava a dizer à Igreja Católica é, Igreja Católica, espera aí, há aqui muitas coisas que vocês não estão a fazer bem, mas a primeira
é que vocês estão a substituir a fé do homem por uma série de rituais. Não é a primeira comunhão, não é o crisma, não é as indulgências, não, a gente não compra o nosso perdão, não, nós somos justificados somente pela... E não é só a substituição que vocês estão a fazer de outros rituais e de outras obras pela fé, também não é fé e mais alguma coisa. Não é fé mais circuncisão, não é fé mais obras, não é fé mais indulgência, não é fé mais primeira comunhão, não é fé mais crisma. Isto está a fazer sentido para alguém? Não é só a inversão, é a substituição dessas coisas também. Não é a fé mais alguma coisa, não. É sola fide. É somente a fé que nos justifica. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz, concluímos, capítulo 3, versículo 28, concluímos, pois, que o ser humano, escutem isto, o ser humano, estão aí seres humanos hoje? Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Olha só! Independentemente das obras da lei. Então alguns mais imaturos podem pensar, se é independentemente das obras da lei, então eu posso fazer o que me apetecer e eu posso fazer o que eu quero. Não é isso que a palavra de Deus está a dizer. O que a palavra de Deus está a dizer, escutem bem isto é tão importante nós entendermos isto. O que a palavra de Deus está a dizer é, independentemente das obras da lei que tu fizeres, tu nunca vais estar ao nível de alcançar, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então se tu ainda estás a olhar para a lei, tu nunca vais lá chegar. Independentemente das obras que tu faças ao longo da tua vida, e de certeza todos nós já conhecemos muitas pessoas assim, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, nunca assaltei, eu nunca fiz nada dessas coisas. Escutem, a partir do momento em que nós desviámos uma vírgula daquilo que era a lei de Moisés, nós já pecámos, e o que a palavra de Deus está a dizer é, escuta, se tu estás a achar que tu vais chegar lá pelas obras, não vais lá chegar pelas obras. Agora, sabem uma coisa? Quantas pessoas ainda vivem dentro do legalismo, dentro da igreja protestante? Quantas pessoas ainda estão a fazer alguma coisa para elas serem justificadas, quando a justificação só vem pela fé? Está aí alguém, igreja? Só pela fé, mas muitos de nós ainda continuamos a tentar lutar por adicionar alguma coisa à nossa fé para nos conseguirmos sentir bem connosco mesmos, porque alguma coisa machuca, desconforta o nosso coração a dizer, espera aí, eu não estou a viver a vida que eu devia estar a viver, então deixa-me eu ir tentar fazer alguma coisa. Deixa-me dizer esta manhã, não há nada que tu possas fazer. É somente a fé. Não há nada que tu possas fazer. Por isso é que veio Jesus. Porque se tu pudesses fazer alguma coisa, Ele não precisava ter vindo. Alguém está aí? E alguns de nós precisamos de voltar às 5 solas e perceber os fundamentos da nossa fé, porque em como qualquer coisa na vida, se a tua fé não estiver firmada nas verdades elementares da palavra de Deus, tu vais viver como cristão, como filho de Deus, mas sem viver como filho. Isso é uma catástrofe, igreja. É nós conhecermos a palavra de Deus, nós dizermos que conhecermos Deus, mas não vivermos justificados pela fé e ainda estarmos a tentar. Sabem que essa é uma das maiores estratégias do inimigo também, para além daquelas que nós vimos a semana passada, é tentar-nos duvidar de que nós somos filhos de Deus e que vamos alcançar a nossa identidade pelo aquilo que nós vamos fazer da nossa vida. Não tem a ver com isso. Nós somos justificados somente pela fé. Então, André, porque é que em Tiago, no capítulo 2, versículo 24, diz: vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, eu vou dizer outra vez, pelas obras, não apenas pela fé. É muito simples, igreja, escutem isso. As obras não nos justificam, mas elas são uma demonstração de que nós somos justificados. Amém? Tu não és justificado pela fé, então vive de acordo com isso. Não há obra nenhuma que nós possamos alcançar para arranjar a nossa justificação. Ninguém pode fazer isso. Todos nós estamos desqualificados para isso por todos os erros que nós já fizemos na nossa vida. Mas, agora que somos justificados pela fé, há uma vida que precisa de ser vivida. Alguém está comigo? Então as obras não nos justificam, mas elas também são uma demonstração de que nós fomos justificados, porque nós agora não andamos pelo que vemos, nós agora andamos por fé. E isto leva ao segundo ponto, à segunda sola, somente a graça, que é nós não podemos fazer nada por merecer, não é mérito nosso. Por isso é que em Efésios 2:8 diz, porque pela graça são salvos mediante a fé. Eu gosto tanto desta passagem que eu tive que tatuá-la aqui, eu tenho poucas, mas esta aqui eu tive que tatuar aqui, Efésios 2:8, sabes para quê? Para eu nunca me esquecer.
Eu sou esquecido. Alguém é esquecido? Então eu tatuei isto aqui no meu antebraço. Ainda por cima eu sou canhoto, é o braço que é mais fácil olhar. Para sempre que eu olho para aqui, eu lembro-me de Efésios 2:8. André, foi sempre pela graça de Deus que Ele salvou. Foi sempre pela graça. Não mediante as obras, não mediante aquilo que tu fizeste ou que tu irias fazer, mas foi a graça de Deus que salvou a tua vida. Deixa-me dizer isto hoje de manhã. Sabes porque é que tu estás aqui hoje de manhã? Pela graça de Deus. Porque muitos de nós não era suposto a gente estar aqui. Muitos de nós, se calhar a esta altura da jornada, a gente nem pensou que a gente iria estar aqui. Mas pela graça de Deus nós somos justificados. Pela graça de Deus nós podemos estar aqui hoje de manhã também. Foi sempre pela graça. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui vem a terceira sola, para que ninguém se glorie, porque a glória é somente para Deus. Escuta a igreja, sabem qual é que era esta terceira ideia de Martinho Lutero? A glória de Deus não se divide com ninguém. Então é assim, Nossa Senhora, tira lá a Nossa Senhora daí. Fátima, tira lá a Fátima daí. Tira isso tudo, esses ídolos todos, esses santos todos, esses padroeiros todos, essa coisa toda. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém, igreja? E Martinho Lutero, ele olhava para a igreja. Ele, que estava a estudar para ser advogado e que entretanto se tinha tornado monge e que estava à procura de Deus. Eu quero conhecer mais Deus, eu quero saber quem é que é este Deus. Só que ele estava a fazer uma coisa que os outros da altura dele não faziam. Sabe o que é que era? Ele estava a ler a Bíblia. Ele estava a descobrir Deus. Porque no contexto onde ele estava, ele olhava à volta e ele via assim, eu estou num contexto religioso, mas eu não vejo nada de Deus aqui. Isso já aconteceu a alguém? Eu estou num contexto onde supostamente seria a representação de Deus e eu estou à procura de Deus, eu sou um monge, só que eu não consigo encontrar Deus perante toda a religião que está à minha volta. E sabem uma coisa? A religião está dentro da igreja. Porque nós homens, com as nossas tradições, com as nossas falsas premissas em relação a Deus, em relação ao outro e em relação a nós mesmos, nós começámos a criar uma tradição. Escutem. Ele não conseguia ficar indiferente a isso. Vocês usaram a palavra de Deus para dividir a glória dele, inclusive é com vocês. Quem é que vocês acham que vocês são? Perguntava Martinho Lutero. Ei, Papa, quem é que tu achas que tu és, Papa? Ei, padres, quem é que vocês acham que vocês são para se colocar no meio de Jesus Cristo como se vocês fossem um ponto para essa salvação? Ao ponto das pessoas quererem comprar a salvação delas, a dar-vos dinheiro e vocês a receberem dinheiro dessas pessoas. Pronto, agora estás perdoado. O que é isso? A sério? Igreja, nós podemos olhar 500 anos para trás. Vocês sabem que isso continua a acontecer hoje? É porque na altura de Martinho Lutero, olha, é assim... Tu queres ser perdoado? Então dá aí 10 euros que a gente está a construir a Basílica de São Pedro. Tu hoje se fores a Roma, tu podes vê-la. Então é assim, já estás perdoado, dá cá 10 euros. Escuta, vocês acham que isso não acontece hoje em dia dentro da igreja protestante? Sabem que eu acho que se Martinho Lutero estivesse dentro da igreja protestante, hoje em dia ele começava outra reforma. Não é engraçado? É que a gente olha para este contexto, que é o contexto da Igreja Católica. Eu acredito que se ele tivesse agora, ele olhava tanto para a Igreja Católica e olhava para a Igreja Protestante, que ele também, pelo poder do Espírito Santo, começou este movimento, que nós podemos estar a usufruir hoje também, de tudo aquilo que Deus iniciou na vida deste homem e de outros homens também. Ele dizia assim, com caneco, o que é que aconteceu à Igreja que começou há 500 anos atrás protestante? Olha como é que a religião entrou dentro dela. Não foi para isso que eu estive a pregar aquelas 95 teses há 500 anos atrás e eu nem sequer tenho isto das notas, mas eu sinto o Espírito a dizer isso, igreja. Não foi para isso que eu comecei a igreja há 500 anos. Não foi para a religião entrar, não foi para os abusos entrarem. Isso já estava na Igreja Católica e agora nós iniciamos este movimento porque nós lemos a palavra de Deus e nós estamos a cair exatamente nos mesmos erros deles. A gente está a deixar a tradição outra vez entrar aqui dentro, os abusos entrarem aqui dentro. O desligar total do pecado, cada um que faz o que quer, manchar a igreja de Cristo. Não, ele iniciava outra reforma, a igreja. E nós precisamos nos reformar a nós mesmos. Então se tu perguntaste, porquê é que eu vim hoje à igreja? Porque Deus quer reformar o teu coração, irmão. Deus quer reformar o nosso coração. E Ele vai fazer isso através do Espírito Santo. Somente Cristo, quarta sola. Não há outro caminho. Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos.
Ele deixou isso claro. Escuta, quando tu fores orar, não vás orar lá a Fátima. Ora só no nome de... Vocês sabem quantas pessoas estão nesta cidade de Aveiro? Quantas pessoas estão principalmente no norte? Quanto mais no norte a gente vai ficando, parece que o catolicismo vai ficando cada vez mais efervescente. Sabem quantas pessoas hoje se consideram e olham para elas e dizem: eu sou cristão, não praticante, e que estão neste país, porque Portugal não é os Estados Unidos e Portugal não é o Brasil, certo? Então aqui o contexto é diferente. Quantas pessoas estão amarradas na religião do catolicismo e pessoas que genuinamente querem conhecer Jesus? Genuinamente querem. Eu acredito que Deus vai utilizar pessoas que estão aqui nesta sala para que essas amarras sejam quebradas completamente, porque há pessoas que desejam conhecer Deus, mas que pelo poder da religião os olhos delas estão fechados, igreja. Somente as Escrituras são a nossa autoridade e não a tradição. E é interessante Martinho Lutero dizer isto, porque em Marcos, no capítulo 7, versículo 8, Jesus já lembrava as palavras de Isaías aos discípulos e a outras pessoas que o estavam a ouvir. Ele dizia assim: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às vossas tradições. Que vocês quiseram esquecer a palavra de Deus e vocês agora, a igreja começou a ser um monte de tradições que vocês praticam, que vocês mesmos criaram. Ou seja, a igreja chegou a um ponto onde ela já não reflete a glória de Deus, porque Deus já nem sequer está aí. O que está aí são as vossas tradições. E eu pergunto, igreja, o que é que nós fizemos da igreja do Senhor Jesus? Porque Ele é cabeça, mas nós somos o que é que o corpo está a fazer? É porque se o corpo não estiver ligado à cabeça, vocês conseguem imaginar o que é que está a acontecer? E eu acredito que Deus, a olhar para a sua igreja, muitas vezes olha para tanto corpo que está a viver sem cabeça e Ele fica triste com isso. Não foi para isso que Ele nos desenhou, igreja? Não foi para isso. E eu gostava que nós refletíssemos, enquanto parte do corpo de Cristo, primeiro, de que maneira é que eu estou ligado à cabeça? Porque escutem, se eu não estou ligado à cabeça e se sou parte do corpo, a nossa vida vai ser em vão. Se eu sou parte do corpo, mas se eu não estou ligado à cabeça, a nossa vida está a ser vivida em vão. A vida com a nossa família, a vida aqui na igreja, escutem, o fruto é gerado a partir da conexão com o Pai. E nós já falámos disso ao longo deste ano durante tantas vezes. Então a obra que Deus começa a fazer a partir da vida deste homem, de Martinho Lutero, é a obra do Espírito Santo. E Jesus deixou isso bem claro em João no capítulo 16. Ele diz assim, ele fala com os discípulos e ele diz assim: malta, eu estou há 2 anos e tal com vocês e agora está a chegar à altura onde eu tenho que ir para aquele que me enviou. E vocês vão ser perseguidos, portanto estejam preparados para isso. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz: tu vais ser perseguido simplesmente pela fé que tu tens, meu. Então quando essas coisas acontecerem, escutem, quando essas coisas acontecerem, não fiquem surpreendidos. Eu fico estupefacto às vezes por ver tantos irmãos a dizer: pastor, eu estou a passar por muitas tribulações. Graças a Deus, irmão. Quer dizer que estás a fazer alguma coisa certa na vida. Porque cristão que não tem problema, cristão que não tem perseguição, então se calhar não está a ser cristão. Está aí alguém? Porque nós olhamos para os grandes homens que Deus usou. Vocês, quando forem ver a bibliografia ou biografia de Martinho Lutero, a vida deste homem é que a gente olha para Martinho Lutero e dizemos assim: este gajo era supra-sumo. A vida dele estava cheia de problemas. Cheia de problemas. Se vocês conhecessem, ele entrasse agora Martinho Lutero, e vocês conhecessem a vida dele, a maior parte de vocês ia dizer: não acredito que foi este gajo. Este, com dúvidas em relação ao chamado que ele tinha, com problemas na vida profissional dele, com problemas na sua fé. Este aqui é que Deus ia usar para iniciar uma reforma. A sério. A sério, igreja. Sabes porquê? Porque nunca foi Martinho Lutero. Foi o Espírito Santo a agir na vida dele. Nunca foi ele. Nunca foi ele. Ele foi um vaso de Deus. Tu és um vaso de Deus. Tu és um canal de Deus. E se calhar Deus não vai iniciar uma reforma através de ti como iniciou através da vida dele, mas há uma reforma que Deus quer começar no teu coração e que vai para dentro da tua casa. Essa de certeza que Ele quer iniciar. Então no João no capítulo 16, versículo 6,
Estas são as palavras de Jesus. Eu vejo que estão tristes por vos dizer tudo isto, mas fiquem a saber que para vosso bem é melhor que eu vá. E os discípulos aqui ficam confusos. Pensa nisto. Eles devem estar a pensar, Jesus hoje não tomou o pequeno almoço. O que é que... Jesus, pensa numa coisa. Tu és o Filho de Deus, certo? Nós já te vimos a curar pessoas, a fazer milagres, tu declaras o reino de Deus. Como é que é possível ser melhor para nós que tu te vás embora? Não faz sentido. Eles estão confusos. Eles não conseguem perceber isso. Não, Jesus, tu és o Messias, és o Filho de Deus. Como é que tu nos estás a dizer que é melhor que tu vás do que tu estares aqui connosco? É muito melhor tu estares aqui connosco. E Jesus continua e diz, se eu não for o defensor, o conselheiro, de quem é que ele está a falar, igreja? Se eu não for o defensor, não virá até vós, mas se eu for, eu vos enviarei. Está a dizer assim, pessoal, vocês não estão a perceber. Até agora eu estive aqui ao vosso lado, mas a partir de agora, o meu Espírito vai estar em vocês. Isso é muito melhor. É muito melhor agora. Porque o Espírito que me vai ressuscitar dos mortos e que um dia vos vai ressuscitar a vocês também, agora vai habitar dentro de vocês e vai ser muito melhor. Só que se eu não for, o Espírito não vem. Eu preciso de ir. Eu preciso de ir para aquele que me enviou. Alguém está agradecido porque Deus decidiu que o seu Espírito habitasse agora em nós. Se calhar isso... Alguns estão aqui já ouviram isso há muito tempo, mas se calhar nunca pararam para realizar isso. O Espírito do Deus vivo habita agora nos filhos de Deus. E isso é muito melhor, segundo a palavra de Deus, do que Jesus estar ao nosso lado. Vocês já imaginam? Quantos é que estão aqui que não imaginaram alguma vez? Fogo, se Jesus estivesse aqui ao meu lado, meu. E era mesmo top que Jesus estivesse aqui, ele ia curar já aquela pessoa, ele ia fazer isto, ele ia fazer aquilo. Era brutal que Jesus estivesse ao meu lado. E Jesus está a dizer aos discípulos, eu estou dentro de vocês, meu. Vocês não percebem que isso é muito, muito, muito melhor? E ele continua e diz, quando o Espírito Santo chegar, ele há de convencer as pessoas do mundo sobre 3 coisas. Escutem, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, sabes o que é? Ele convence-nos. O Espírito Santo convence. Pessoas não convencem pessoas, no sentido em que pessoas não transformam pessoas. O Espírito Santo, a palavra de Deus está a dizer, quando o Espírito vier, o que o Espírito vai fazer é ele vai convencer as pessoas do mundo. A obra do Espírito Santo, igreja, escutem, ela começa dentro de nós e não fora de nós. Muitas pessoas procuram evidências exteriores do Espírito Santo. E eu acho engraçado porque sempre que eu olho para o Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo começa no interior e nunca no exterior. E isso foi mais uma coisa que a religião tentou fazer. Foi, bora tentar aqui de uma maneira exterior, tentar fazer, acreditarmos nós mesmos e fazer os outros acreditar que nós estamos cheios do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo, ela é exterior, mas ela começa no interior. Então o primeiro ponto que eu queria que a gente tirasse é que o Espírito Santo nos convence do pecado. Olha o que é que Jesus está a dizer. Eu tenho que ir primeiro para que Ele venha. Quando Ele vier, Ele vai convencer as pessoas do mundo. E Ele vai convencer as pessoas do mundo, estão aí pessoas que não são do mundo, mas que estão neste mundo. Ele vai convencer-nos a nós de 3 coisas. A primeira delas, de facto, cometeram pecado porque não creem em mim. Então, versículo 8. Quando Ele chegar, há de convencer as pessoas do mundo de 3 coisas. Que cometeram pecado, que há uma justiça e que há um julgamento. De facto, cometeram pecado porque não creem em mim. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando entra na nossa vida é que Ele convence-nos do... Sabem qual é que é a coisa mais triste na vida de uma pessoa que se diz cristã? Levem isto, por favor. É quando nós dizemos que nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, que o Espírito Santo habita em nós, nós fazemos alguma coisa de errada, mas isso já não nos incomoda. O problema do cristão não é errar. Não é. Eu errei. Bom, irmão, também errei. Tu também erraste, todos aqui erraram. O problema do cristão não é errar. Mais uma coisa que a religião fez. Se o teu comportamento mudar, está tudo fixe, vais lá para cima. Nunca foi assim. Não tem a ver com o exterior. O problema do cristão não é errar. O problema do cristão é quando nós erramos, escutem, mas isso já não incomoda o nosso coração. Eu não quero saber.
menti, eu traí, eu amaldiçoei, eu fiz alguma coisa que não devia ter feito, mas isso já não me incomoda. Olha, paciência. Está aí alguém? Se quando nós chegarmos a essa altura, se um dia nós chegarmos a essa altura, a gente precisa de parar tudo aquilo que a gente está a fazer na nossa vida, que é, a minha vida está toda do avesso. Eu estou a viver em total, deliberado pecado contra aquilo que a palavra de Deus diz, e isso já não me incomoda. Uou! Uou! É que fazer porcaria toda a gente faz. Permanecer nela, não reconhecendo e abafando a própria voz do Espírito em nós que nos convence do pecado que nós temos. E Jesus está a dizer, o maior pecado é não crer em mim. Esse é o maior pecado. É não ter confiado a vida em mim. Mas há uma série de outros pecados, há uma série de outra vida que é nós continuarmos a viver a nossa vida olhando para os nossos erros, mas sentindo apenas remorso e não arrependimento. Está aí alguém? Há pessoas que acham que o Espírito Santo desperta em nós remorso. O Espírito Santo não desperta em nós remorso, igreja. O Espírito Santo desperta em nós arrependimento, que são duas coisas bastante diferentes. O remorso é quando eu me sinto mal porque fiz alguma porcaria. Está aí alguém? Fiz porcaria, tenho remorso. Mas isso não gera em mim um arrependimento que é uma mudança verdadeira. Quando eu me arrependo, eu estou disposto a mudar. Mas quando eu tenho remorso, eu estou chateado com aquilo que aconteceu, mas no fundo da próxima vez eu vou fazer a mesma coisa, só não quero ser apanhado. Está aí alguém? Porque há um remorso que foi gerado dentro de mim. Agora, o que a palavra de Deus diz é que o Espírito Santo ele convence do pecado e que o Espírito Santo gera em nós, não é remorso, o Espírito Santo gera em nós arrependimento. E nós vemos isso em Atos no capítulo 2, versículo 36 a 38, quando Pedro está a pregar cheio do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo a pregar. E escuta o que ele diz. Portanto, que todo o Israel fique certo de que este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro está a dizer assim, vocês têm noção que vocês mataram o Filho de Deus? Vocês têm noção do tamanho da porcaria que vocês fizeram? Alguma vez alguém chegou ao pé de vocês, disse alguma coisa e vocês, aperceberam-se do género, eu não tinha noção do tamanho da porcaria que eu fiz. É isso que basicamente está aqui a acontecer. Pedro está-se a virar para aqueles homens e está a dizer, eu acho que vocês não têm bem noção daquilo que vocês fizeram. Vocês crucificaram o Filho de Deus. Não há muitas coisas piores na vida que tu possas fazer do que isso. Vocês fizeram porcaria da séria. Vocês crucificaram o Filho de Deus. Vocês têm noção disso. E aqueles homens que estavam a ouvir aquilo, olha o que é que eles vão dizer. E ouvindo eles isto, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Sabe o que quer dizer compungir? Eu adoro esta palavra, a gente não utiliza muito, mas eu amo esta palavra. Sabe o que quer dizer compungir? Encher-se de arrependimento. Então, quando a palavra de Deus está a dizer, o coração deles, quando eles viram, quando eles se aperceberam da porcaria que eles tinham feito, o coração deles ficou compungido, ou seja, eles encheram-se de arrependimento, não foi de remorso, foi de arrependimento, que é quem me dera poder voltar atrás. O que é que nós vamos fazer agora, Pedro? O que é que nós vamos fazer agora se nós crucificamos o Filho de Deus? E o que é que Pedro lhes vai dizer? Escuta, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é que Pedro diz? A primeira coisa que tens de fazer é... Qual é que é a evidência? Já ouvi isto tantas vezes ao longo dos anos. Qual é que é a evidência que o Espírito Santo está numa pessoa? Alguns acham, é quando eu tenho uns tremelicos. Alguns acham, é quando eu oro umas línguas diferentes. Não, irmão! A evidência de que o Espírito Santo está numa pessoa é quando ela vive uma vida de... Deus está a falar ao coração de alguém. Não é pelas questões exteriores, não é pelo comportamento. A evidência de que o Espírito Santo, porque Jesus estava a dizer, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer do pecado. E o pecado, escutem, convence-nos de que eu não posso continuar com a vida como eu estou. Alguma vez alguém pensou assim, eu preciso endireitar a minha vida. É o Espírito Santo na tua vida. É o Espírito Santo na nossa vida a dizer, eu não posso continuar a compactuar e a viver neste deliberado pecado, porque agora o Espírito Santo está em mim e eu agora sei que isto está errado. E é o Espírito Santo que gera arrependimento em nós, porque o nosso coração fica compungido, fica cheio de arrependimento. Então ele diz, arrependam-se, interior, e batizem-se, exterior. Arrependam-se, mudem de direção
Se o vosso coração está verdadeiramente compungido, arrependam-se interior, batizem-se a exterior para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo convence-nos do pecado. Ele gera arrependimento em nós. E sabes o que é que Jesus vai dizer a seguir no versículo 13? Ele guia-nos à verdade. Alguém quer ser guiado à verdade? Não é a lei que te guia nisso. Não é. É o Espírito de Deus. Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito da verdade que entra em nós, Ele vos guiará em toda a verdade. Escutem, é o Espírito Santo de Deus que nos guia para nós vivermos aquilo realmente que é a verdade de Deus, igreja. Por isso é que muitos de nós, quando nós nos convertemos, quando nós tivemos aquele primeiro momento em que nós tivemos realmente a nossa conversão, alguém se lembra desse momento? O que é que aconteceu nos dias a seguir e nas semanas a seguir? Tu não querias saber de mais nada. Porque agora a verdade habitava em ti. E tu estavas tão cheio do Espírito Santo, e nós vamos acabar daqui a pouco, e nós vamos fazer isso. Vamos acabar e eu vou convidar algumas pessoas para vir aqui à frente que queiram ser cheias do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em ti, se tu és filho de Deus. Mas ele pode estar em mim, mas eu não estar cheio dele. Alguém está aqui cheio de outra coisa que não seja o Espírito Santo? Alguns estão cheios de ansiedade. Alguns estão cheios de nervosismo. Alguns estão cheios de egoísmo. Alguns estão cheios de rancor. Alguns estão cheios de feridas. Nós estamos cheios de quê, igreja? E a palavra de Deus diz, vez após vez, escuta. Não é porque o Espírito habitou em ti um dia lá atrás que tu agora vais viver. Não, o Espírito já está em mim. Não, busquem o Espírito. Busquem o Espírito e encham-se dele. E eu gostava que todos nós saíssemos aqui esta manhã e que o Senhor tivesse a abrir o nosso coração a dizer, escuta, tu podes não ter mais nada na tua vida, mas se tu estiveres cheio do Espírito Santo, tu vais viver a verdade de Deus na tua vida. Porque o Espírito Santo guia-nos à verdade, igreja. Ele guia-nos. Então a gente precisa dele mais do que outra coisa qualquer. O Espírito Santo transforma-nos. Deus, quando fala através do profeta Ezequiel, olha o que ele vai dizer. Ele diz, eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Não diz só, eu vou-vos dar um coração novo. Não, ele diz, eu vou dar um coração, mas eu vou dar outra coisa. Eu vou dar um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós, escuta, porque isto é uma promessa de Deus para a nossa vida. Alguém acredita nas promessas de Deus? Então escuta esta promessa de Deus através do profeta Ezequiel. Diz, e porei dentro de vós o meu espírito. E olha agora, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O que é que Deus está a falar através do profeta Ezequiel? Escuta, o trabalho que eu vou fazer na tua vida vai começar no teu interior. Eu vou meter o meu espírito dentro de ti. E porque tu tens agora o meu espírito dentro de ti, tu vais guardar os meus mandamentos, tu vais observar os meus mandamentos. E o que nós tentamos fazer, e a grande revolta, uma das grandes revoltas de Martinho Lutero é porque é que vocês estão só a focar para o exterior e não estão a focar no interior, caneco? Quando a Bíblia privilegia sempre interior, e o exterior é o reflexo do interior, porque é que vocês continuam à procura do exterior e esqueceram o interior? Está aí alguém? Porquê? Porquê é que nós continuamos a olhar para o exterior da nossa vida, igreja? Para tentarmos estar à altura de um padrão que nós não conseguirmos cumprir, não conseguimos. Quantas pessoas não estão na igreja, quantas pessoas não oram a Bíblia por obrigação e não por amor, e Deus quer resgatar isso e quer reformar os nossos corações a dizer, eu não preciso que tu faças nada dessas coisas, eu quero estar contigo porque eu te amo. Deus ama-te, irmão. E Ele quer estar contigo. Só que no meio de toda a nossa vida, no meio de toda a nossa religião, no meio de toda a tradição, essas coisas vão se apagando à medida que o tempo vai passando. E eu acho que chegou o dia, nada melhor do que o dia da reforma protestante, para Deus começar uma reforma nos nossos corações. Então o Espírito Santo, Ele vem, Ele convence-nos do pecado e gera arrependimento, guia-nos à verdade e Ele transforma-nos. O Espírito Santo não faz só isso, porque Ele convence-nos de 3 coisas. A primeira é que nós temos pecado, a segunda é que Ele convence da justiça, foi isso que Jesus disse. E qual é que é essa justiça? É que em Cristo a justiça de Deus é manifestada. Já te aconteceu alguma vez na vida tu teres uma dívida para pagar e tu não tens dinheiro para pagar, por exemplo? Eu preciso de pagar isto, só que eu não tenho dinheiro para pagar isto. Foi isso que aconteceu com todos nós, igreja. Todos nós erramos e temos uma dívida a pagar para com Deus, porque todos nós erramos na nossa vida. Só que nós não estávamos qualificados, não tínhamos dinheiro suficiente para pagar essa dívida. Está aí alguém?
Tu não tinhas dinheiro para pagar essa dívida. Eu não tinha dinheiro para pagar essa dívida. E a justiça de Deus é feita ao enviar o Filho de Deus que viveu uma vida perfeita. Escuta, tu nunca vais viver a vida perfeita. Porque é que tu estás a tentar vivê-la? E tu continuas-te a culpar por não viveres uma vida perfeita. Quando Jesus nunca te disse, eu vim para que tu vivas uma vida perfeita. Está aí alguém? Então nós continuamos a mutilar-nos a nós mesmos por estarmos a tentar alcançar alguma coisa que Deus disse que a gente nunca ia conseguir alcançar. E foi exatamente para isso que Ele envia Jesus, que é o sacrifício perfeito, não imperfeito, perfeito. E que nele a justiça de Deus é revelada. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto significa que Deus agora olhar para nós, por causa do sangue vertido na cruz de Jesus Cristo, Deus agora olha para nós e sabes o que é que Ele vê entre Ele e nós? Jesus. E que por causa disso nós somos justos agora. Sabes, cada vez que quando nós nos tornamos filhos de Deus, isto vai mudar a maneira toda pela qual tu oras, a maneira como tu oras, a maneira como tu lês a Bíblia, tudo. Se tu perceberes que cada vez que tu agora, a partir do momento em que te arrependes dos teus pecados, cada vez que tu vais orar, quando tu estás a orar a Deus, há alguma coisa no meio de vocês. E o nome dele é Jesus Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então tu vais com as tuas frustrações, com as tuas angústias, com os teus erros, com todas as coisas erradas que tu fizeste. Só que lembra-te, o sangue de Jesus agora está lá. E porque o sangue de Jesus agora está lá, a justiça de Deus foi manifestada na tua vida e tu não tens que provar mais alguma coisa para ti ou para alguém. Cristo fez isso por ti ao morrer na cruz. Terceiro e último ponto, o Espírito Santo convence do juízo ou do julgamento, que é Satanás foi derrotado. Eu acho que muitas das vezes nós olhamos para as nossas tribulações porque nós esquecemos que o Espírito Santo veio fazer não foi só convencer-nos do pecado, não foi só convencer-nos da justiça, foi convencer-nos do juízo e do julgamento que já começou quando Satanás foi derrotado, igreja. Sabe porque é que muitas pessoas têm dificuldade em viver um evangelho real, em viver o evangelho como filhos de Deus? Porque se esquecem tantas vezes que Satanás já foi derrotado, igreja. E o que o Espírito Santo faz na nossa vida é convencer-nos, não apenas da justiça, não apenas do pecado, mas do juízo e do julgamento. Satanás foi condenado. Sabes o que é que isso quer dizer? Que em Cristo agora tu és vitorioso. Se tu és vitorioso em Cristo, tu podes olhar para as tribulações todas que acontecem na tua vida de uma perspectiva diferente, porque não interessam as circunstâncias da nossa vida, porque as circunstâncias da nossa vida não moldam de uma maneira diferente quem é Deus e o que Jesus fez por mim. Eu fui despedido, eu perdi um familiar, aconteceu, não interessa, igreja. Eu tenho um problema físico, vou falecer daqui a 5, não há problema. Porquê é que não há problema? Porque Satanás foi condenado e Jesus Cristo tem a vitória. O Espírito dele habita em mim, então eu sei para onde é que eu vou viver eternamente. Eu sei de onde é que eu vim, eu sei o que é que eu estou aqui a fazer e eu sei para onde é que eu vou, eu só não sei quanto tempo é que vou cá estar. Isto faz sentido para alguém? Não interessa se tu vais partir daqui a 5 minutos, daqui a 5 horas, daqui a 5 anos, daqui a 5 décadas. Isso não interessa. Porquê? Porque Satanás foi derrotado. Então Jesus tem as chaves do Hades, tem as chaves da morte, tem as chaves do pecado. Não há mais poder sobre essas coisas. Porquê? Porque Jesus Cristo morreu por nós. E se nós entendermos isto e começarmos a viver a partir daqui, as nossas semanas se calhar vão começar a ser um bocado mais leves. Porquê? Porque o Espírito Santo nos vai convencer disso. Está triste porque foi despedido. Calma aí, vem aí, calma. Está triste porque houve esta perda, está triste. Há razão, claro que há razão para haver tristeza. Mas uma coisa é eu estar triste, outra coisa é deixar que a tristeza conduza à minha vida. Está aí alguém? Claro que eu estou triste, aconteceu isto.
Só que quando eu olho para a realidade das Escrituras, que era o que Martinho Lutero estava a fazer, eu não vou olhar para a religião, eu vou olhar para aquilo que diz a palavra de Deus. Uma vez que eu olho para aquilo que diz a palavra de Deus, eu posso sair daqui, subir esta rampa daqui a pouco e gritar vitória no nome de Jesus. Independentemente daquilo que tu estejas a passar. Independentemente das tuas circunstâncias profissionais, familiares, espirituais e emocionais, tu podes subir esta rampa hoje por causa daquilo que Jesus fez na cruz e por causa do Espírito dele que agora habita em ti. Tu podes sair daqui vitorioso nele. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Eu vou chamar o grupo de louvor e eu gostava que nós tivéssemos um tempo de oração agora. Alguém acredita no poder da oração? Então é assim, escuta, na Igreja em Missão na cidade, a gente nunca vem ao domingo para ser um consumidor, a gente vem para ser um participante. Então, cada pessoa que está aqui, alguns podem pensar, eu hoje vou à igreja. Não, tu és a igreja e tu vieste porque Deus quer abençoar a tua vida, mas que Deus quer abençoar a vida de outra pessoa através de ti. Está aí alguém? É que às vezes a gente esquece disso. Eu vou lá à igreja para receber. Não. Eu vou à igreja porque eu já recebi. E se nós começarmos a despertar para a realidade daquilo que o Espírito Santo quer fazer, nós vamos começar a perceber que cada vez que nós estamos como corpo de Cristo juntos, o Espírito Santo de Deus move-se, igreja. Está aí alguém? E quando o Espírito de Deus se move, milagres acontecem, curas acontecem, sinais acontecem, pessoas são curadas, fortalezas são quebradas, brechas são fechadas. Quando o Espírito Santo, não é quando nós, a exterior, é quando o Espírito Santo que está em nós, age em nós e através de nós. E esta manhã, escutem, o Espírito Santo quer usar as nossas vidas para curar pessoas aqui dentro. Um dos maiores resultados da Reforma Protestante foi que veio restaurar aquilo que é um verdadeiro relacionamento com Deus. As pessoas na altura, há 500 anos, elas não sabiam o que era isso. Se elas queriam confessar ou se elas queriam orar. Sabem que a maior parte dos católicos nem sequer tinha autorização para ler a Bíblia. Nem isso. Se eles queriam ter algum contacto com Deus, eles tinham que ir lá ao padre confessar. Eles tinham que pagar a indulgência. Eles tinham que ir lá ao templo. Graças a Deus agora que através do Espírito que habita em nós, nós podemos ter um relacionamento com Deus. Agora, que isso não nos faça vir daquele contexto religioso de há 500 anos atrás para um contexto onde nós levamos isso por desbarato. Está a fazer sentido para alguém? Eu posso falar com Deus quando eu falo. Ou eu posso falar com Deus quando eu quiser. Então porquê é que nunca falas? É que antes eu tinha que ir lá ao padre e estar à espera porque o padre estava ocupado. Então ele dizia, não, eu vou ser voz de Deus na tua vida, mas tu vais ter que esperar. Eu só te consigo atender daqui a um mês. E a pessoa tinha que lá ficar e só daqui a um mês é que Deus vai falar à minha vida. E nós agora fomos para o outro extremo. Que é, não, Deus pode falar a qualquer altura na minha vida. Então porquê que nunca paras para ouvir aquilo que Ele tem para falar? Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. Mas antes disso, eu gostava que, à medida que o grupo começar a ministrar e começar a cantar essa próxima canção, eu gostava de convidar, se esta mensagem, se Deus falar alguma coisa ao teu coração, eu gostava de pedir que enquanto eles estiverem a ministrar esta canção, tu pudesses vir aqui à frente se tu queres ser cheio do Espírito Santo de Deus. E se tu reconheces, Deus, eu preciso do teu Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa na minha vida, Senhor. E muitos de nós, Deus está-nos a convidar para dar um passo em frente na nossa fé e dizer assim, tu conheces o Espírito Santo, tu sabes, só que há muito tempo que tu não és cheio dele e hoje é o dia de começar uma reforma no teu coração. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que tu comeces a despertar corações, Deus, para que entendam que sem o teu Espírito nada faz sentido, Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, abre corações aqui, Deus, genuínos por te conhecer e para ser cheios de ti, Deus. Senhor, eu oro para que todas as coisas que têm enchido cada coração e cada mente que aqui está, Pai, que não vêm de ti, Senhor, que elas possam ser lançadas fora no lixo, Deus. Cada sentimento, cada pensamento, cada ferida,
Senhor, em nome de Jesus eu te peço para que essas coisas sejam substituídas pela plenitude do Teu Espírito, Deus. Vem encher, Senhor. Vem encher. Tua palavra diz, Deus, peçam e ser-vos-á dado. Então eu ia-te fazer esse convite. Se estás aqui esta manhã e se tu queres ser cheio do Espírito de Deus, e se o teu desejo mais do que qualquer outra coisa na tua vida é que fluam rios de água viva dentro de ti, rios de água viva a fluir no nosso espírito, uma sede que nós temos tido há tanto tempo por coisas deste mundo, mas que nós sabemos que aquele que vem a Ele jamais terá sede, jamais terá fome, porque Ele é o pão da vida. Deus, eu te peço para que tu dês a mesma ousadia e a mesma coragem que tu deste a Martinho Lutero, que tu possas gerar aqui esse sentimento na nossa igreja, Pai. De pessoas que não se conformam em viver uma vida morna para Deus, Deus. De pessoas que querem viver uma vida realmente quente, Senhor. Realmente cheias do Teu Espírito, cheias do Teu fogo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que a Tua vontade seja feita neste lugar e para que pessoas possam ter um encontro contigo no nome de Jesus. Se tu queres ser cheio do Espírito, o grupo de louvor pode começar a tocar e eu ia te convidar a tu vires aqui à frente para nós termos um tempo de oração. Enche, Senhor. Convence pessoas, Deus, porque é isso que o Teu Espírito faz. O Teu Espírito convence-nos do pecado. O Teu Espírito convence-nos da justiça. O Teu Espírito convence-nos do julgamento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem encher pessoas, vem encher corações, vem encher mentes com o Teu Espírito.